Rede Girassol. O futuro é agora. 12 horas. É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Aumento da mortalidade infantil entre as preocupações dos médicos angolanos. Conselho de Ministros aprova um diploma que suspende exploração de madeira não manufaturada por 3 anos. Da atualidade internacional, ex-vice-presidente do Senado da Nigéria acusado de tentativa de extração de órgãos. Do desporto, de agosto vence Desportivo da Lunda Sul e garante segundo lugar do Girabola. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, tem a garantia técnica do Galácio Santana. Edição de Janete Meio-Dia. Apresentam as notícias a Emília Pascoal e a Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde, são agora 12 horas e 2 minutos. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. A situação da saúde em Angola foi analisada hoje pelo Sindicato dos Médicos, que dá conta que a mortalidade infantil continua a crescer um pouco por todo o país. O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, explicou que a situação deve-se ao fato de o país apostar mais nos grandes hospitais e não nos centros de saúde. Bem como a relação do sindicato com a entidade patronal e ainda assim avaliar a situação da saúde em Angola. Devemos realçar que durante estes 5 anos o sindicato apresentou 2 cadernos reivindicativos, um memorando à Sua Excelência Ministra da Saúde, um memorando ao Gabinete do Vice-Presidente da República e 2 memorando à Sua Excelência Presidente da República com conhecimento da Vice-Presidente do MPLA. Apresentou ainda 2 memorandos aos deputados da Assembleia Nacional com realça à 6ª Comissão, que é a comissão que aborda as questões relacionadas com a saúde e educação, na perspectiva de obter deles um verdadeiro intermediário junto do Ministério da Saúde na resolução daquilo que são os grandes problemas da saúde em Angola. Entre os assuntos abordados nos cadernos reivindicativos, importa realçar as questões relacionadas com o elevado índice de mortalidade em Angola, o elevado número de médicos formados em Angola e no exterior do país desempregados. Para Adriano Manuel, até agosto de 2022, o governo construiu mais de 80 unidades sanitárias em todo o território nacional e isto não resolve o problema. O processo de formação contínua, com realce à formação de suporte básico de vida, suporte avançado, emergências, traumatologia, isso tendo em conta, este tipo de formação iriam jogar um papel muito importante na diminuição da mortalidade nos nossos bancos de urgência. Realçar aqui que médicos com esse tipo de formações ajudam e de que maneira a diminuir a mortalidade nos bancos de urgência, pois esta é uma das grandes deficiências no próprio processo de formação médica em Angola. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, e a situação da saúde no país. O contínuo crescimento da mortalidade infantil preocupa a classe de profissionais. E seguimos. Erradicar a SIDA em crianças é a pretensão de mais de 10 países africanos, incluindo Angola e Moçambique. Esta informação foi avançada nesta quarta-feira, na primeira reunião ministerial da Aliança Global em Dar es Salaam, na Tanzânia, com a intenção de acabar com a doença em menores até 2023. De acordo com a imprensa internacional, os Camarões, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Quênia, Nigéria, África do Sul, Tanzânia, Uganda e a Zâmbia constam igualmente da lista das nações que pretendem erradicar a SIDA infantil. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre a SIDA recebeu apoio unânime dos 12 países na União, na qual também participaram outras agências das Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde e a Unicef. Seguimos. A Comissão do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, PIM, efetua neste momento uma jornada de campo nos 9 municípios da província de Luanda para avaliar o nível de execução das obras.
No município da Quissama, a visita é coordenada pelo secretário do Estado do Turismo, Helder Marcelino, que avaliou a execução das obras de construção de uma escola que terá 18 salas. A referida infraestrutura irá acolher mais de 1.000 estudantes do primeiro e segundo ciclos, de acordo com o chefe de secção dos recursos humanos da Direção Provincial de Educação, Agostinho Mutunda. Esta T18 contemplará um número de 1.246 estudantes a funcionar em 2 períodos, período da manhã e tarde, contemplará um número de 28 professores. O nível que se prevê para a T18 é o segundo ciclo do ensino secundário. O secretário de Estado esteve numa escola que terá 12 salas e que tem um nível de execução de 48%. A referida obra começou em 2021 e até aqui não foi terminada por falta de pagamento do proprietário da obra, segundo o diretor das obras da Hood Plus, empresa responsável pela construção. Em termos financeiros, são 3 autos que fazem 31%, e físico estamos em 48%. Começamos a obra em setembro de 2021, seria para 6 meses e, como viram, a obra encontra-se nesse estado devido à falta de pagamentos da parte do dono da obra. Quem é o dono da obra? O governo provincial. Palavras de Plácido Paulo, arquiteto de umas empresas responsáveis por executar obras do PIM. A Comissão do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, PIM, efetua uma jornada de campo nos 9 municípios da província de Luanda para avaliar o nível de execução das obras. Estão detidos 3 cidadãos nacionais acusados de prática de assalto durante o suposto exercício de táxi. A informação foi avançada pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Superintendente de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa. 3 cidadãos nacionais que simulavam a atividade de táxi e, ao longo do percurso, assaltavam os passageiros. Referir que os elementos em causa estão implicados no assalto ocorrido no passado dia 3 de janeiro na Via Expressa, em que foram abordados por um agente regulador de trânsito, tendo sido detidos na altura 2 membros do grupo. Ouvíamos o Superintendente de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa. Serviço de Investigação Criminal deteve cidadãos que supostamente simulavam atividade de táxi e cometiam assaltos. Agora, política de Angola e do mundo. O Conselho de Ministros realizou hoje a sua 19ª sessão ordinária na sala de reuniões do Palácio Presidencial, na Cidade Alta, sob orientação do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Nesta sessão, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de incentivos de natureza pecuária e social destinados aos funcionários públicos e agentes administrativos que exercem a sua atividade em localidades de difícil acesso e desprovidas de ofertas de bens e serviços essenciais, com vista a proporcionar a atração, a manutenção e a mobilidade de quadros qualificados para a administração do local do Estado, segundo a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias. E aqui estamos a dizer aquelas zonas em que os serviços públicos e não só são de facto escassos. Estamos a falar da rede de bancos, da rede de transportes, telecomunicações, etc, etc. Bom, nesta perspectiva, o diploma vem gizar 2 tipos de incentivos. Incentivos pecuniários e, dentro destes, o subsídio de isolamento, o subsídio de instalação e o subsídio de renda de casa. Depois teremos também os incentivos sociais e nestes teremos a preferência na mobilidade do cônjuge unido de facto relativamente ao seu parceiro que se encontrar nesta zona, desde que haja vaga ele terá prioridade para fazer essa mobilidade, e também temos o acesso à habitação e outros benefícios que o Estado venha a atribuir para estas pessoas, terão direito de preferência. Teresa Dias disse ainda que os funcionários visados tinham direito a subsídios de isolamento, de instalação, de renda da casa, assim como a preferência na mobilidade do cônjuge ou unido de facto, o acesso à habitação e outros benefícios atribuídos pelo Estado. No que toca aos subsídios ou incentivos pecuniários, estamos a dizer que
Para o subsídio de isolamento, ficou determinado 30% sobre o salário base do funcionário agente administrativo que seja abrangido ou beneficiado por essa medida. No que toca ao subsídio de instalação, teremos 50% do salário base pago uma única prestação no momento em que o funcionário ou agente for colocado nestas zonas consideradas recônditas ou de difícil acesso. E depois teremos um subsídio de renda de casa, que é 30% do salário base, que é atribuído aos funcionários e agentes não residentes nessas áreas que forem alocadas para prestarem os seus serviços. Palavras da Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias. No domínio dos recursos marinhos e Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros aprovou o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, documento que tem como objetivo a organização do espaço marinho, tendo em conta os múltiplos usos e usuários e a relação entre eles, providenciando assim uma gestão abrangente e complementar em todos os setores para todos os usos do oceano. Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros aprovou um diploma que suspende por um período de 3 anos a exportação de madeira não manufaturada sob qualquer forma de apresentação, nomeadamente a madeira em touros, em blocos, semiblocos e pranchões, de modo a promover a exploração sustentável dos recursos florestais. Suspensão da exportação de madeira não manufaturada. Quer dizer que, ao cortar as árvores em Angola, os operadores têm que processá-la cá dentro. E processar, estamos a falar em fazer mobiliário, fazer portas, fazer janelas, enfim, toda a cadeia de valor da madeira deve ser feita a nível interno. E depois, em vez de mandar os touros, as pranchas lá para fora, os outros lá fazem mobiliários, fazem vários produtos. Então, vamos fazer esses produtos cá e depois vamos exportar os móveis, as portas, as janelas. O Conselho de Ministros realizou hoje a sua 19ª sessão ordinária na sala de reuniões do Palácio Presidencial à Cidade Alta, sob orientação do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. São 12h14. Mais de 40 mil milhões de kwanzas é o valor investido pelo governo angolano nos últimos tempos para ajudar os pequenos empresários a criar novos projetos. Os empresários e empreendedores em Luanda defendem que o projeto de apoio ao crédito deve priorizar as pequenas e médias empresas do setor produtivo e que a transparência deve ser palavra de ordem. Gostaria bastante que a minha cooperativa beneficiasse de um financiamento, porque pretendemos criar um centro de triagem, porque para além da recolha que fizemos, temos feito a separação desses mesmos resíduos, temos encontrado certas dificuldades em termos de transportes. Nesse momento estamos com mais de 140 postos de trabalho e pretendemos atingir 500 postos. Fala-se, por exemplo, hoje da simplificação, portanto, eu penso que é um grande passo que o governo deu, mas é importante uma transparência, mais informação, que permite com que os jovens, aqueles que estiverem interessados, que tiverem projetos, que tiverem vontade de contribuir, porque nós queremos fazer isso, que tenham acesso. O empresário Salgueiro Cachanga garante que possui vários projetos ligados ao comércio e agropecuária, mas não consegue concretizá-los por falta de financiamento. Nesta altura, eu tenho um projeto ligado à agricultura, mas tudo que preciso é apoio, financiamento. Se eu conseguir ter contato com mais jovens que também têm, portanto, mesmos objetivos, têm essa paixão também e querem, de facto, investir no setor agrícola, tal como eu, nos juntamos e criamos uma cooperativa. E eu penso que dessa maneira crescemos mais rápido. Se tiver financiamento, quer para o setor cinematográfico, que é o projeto que estou a dirigir desde 2018, quer para o novo setor que eu quero investir, que é na agricultura, eu tenho força e vontade para continuar.
Para o economista Pedro Quassa, a linha de crédito pode promover a empregabilidade na capital. Os investimentos de longo prazo são extremamente necessários na medida em que podem manter uma trajetória de crescimento sustentada por longo período de tempo e são fundamentais. Entretanto, o investimento de curto prazo também se torna necessária na medida em que vai trabalhar sobretudo na componente da demanda agregada, aquecendo o consumo das famílias, aquecendo também o investimento produtivo das empresas que poderão, portanto, aumentar os níveis de produção e, consequentemente, a geração de emprego. Palavras do economista Pedro Quassa. No início desta semana, o governo angolano disponibilizou cerca de 40 mil milhões de kwanzas para o projeto de apoio ao crédito com destaque para o setor produtivo. O volume de negócios entre Angola e Índia no período 2021-2022 foi estimado em 3,1 mil milhões de dólares, dados partilhados pela embaixadora residente em Angola, Pratibha Parker. A embaixadora da Índia em Angola disse recentemente que a balança comercial neste momento está a favor de Angola, sendo a Índia o segundo maior importador de petróleo do nosso país, que representa 90% do comércio bilateral. Segundo o economista Daniel Sapateiro, pelo potencial da Índia em termos de conhecimentos, seria bom que Angola expandisse as relações e explorasse mais o segmento de conhecimentos. Nós temos que aproveitar o conhecimento que eles têm do ensino universitário e técnico, uma lógica de importação da experiência deles e de como é que nós depois vamos aqui colocar ao serviço os angolanos e angolanas esse conhecimento que muitas vezes tem origem na língua inglesa, porque a Índia foi colonizada durante muito tempo pelos britânicos, e de fazermos a tradução e colocarmos aqui. E se há também uma das lacunas do nosso ensino e depois dos nossos profissionais é o ensino da matemática, que eles dão cartas. Para o economista, seria benéfico para o nosso país a criação de parcerias em áreas que podem capacitar os angolanos para a tarefa de diversificação da economia. Eu gostaria muito que a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia, a Embaixada da Índia na República de Angola, a nossa Embaixada de Angola na Índia, possamos fazer os acordos nestas áreas, porque são elas que de facto vão fazer a diversificação da economia, são elas que vão capacitar nossos nacionais em Angola para irem, por exemplo, a Nova Delhi, capital da Índia, estudar, ou outras grandes cidades da Índia, e depois de facto trazermos os nossos nacionais com esse conhecimento ao serviço da nação. Economista Daniel Sapateiro. O volume de negócios entre Angola e a Índia no período 2021-2022 foi estimado em 3,1 mil milhões de dólares. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis esclareceu nesta quarta-feira que a paralisação dos serviços do Bloco 17, a registrar-se de 20 de fevereiro a 26 de março, não afetará os compromissos da oferta do petróleo angolano no mercado internacional. Outros dados com a Manuela Costa. Ao contrário da informação divulgada pelo portal de notícia Angop, que fazia referência que a paralisação dos serviços no FPSO Dália do Bloco 17 afetaria a oferta do petróleo angolano no mercado internacional, a Agência Nacional do Petróleo e Gás e Biocombustíveis, ANPG, esclareceu em comunicado de imprensa que a interrupção não afetará o compromisso com o mercado internacional. Segundo a concessionária nacional, a paragem vai registrar-se no FPSO Dália do Bloco 17, operado pela Total Energies, que produz em média 120 mil barris de petróleo por dia. A Agência Nacional do Petróleo e Gás e Biocombustíveis explica que se trata, na verdade, de uma manutenção preventiva dos equipamentos, visando garantir precisamente a sua eficiência operacional e a redução de perdas de produção no quadro de um programa de trabalhos de periodicidade anual aprovado pela ANPG e pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. A empresa sublinha que a filosofia de operações das instalações petrolíferas contempla a realização de trabalhos para manutenção preventiva dos equipamentos essenciais ou críticos, com paragem completa ou parcial das instalações a cada 4, 5 ou 6 anos, por um período que varia de 20 a 45 dias. O comunicado sublinha que a manutenção inclui uma série de intervenções, como a substituição de peças, equipamentos para motores, turbinas, equipamentos elétricos, instrumentos de controlo, limpeza, pintura e outros. No caso concreto do FPSO Dália,
A operação vai envolver mais de 500 técnicos especializados, entre colaboradores da Total Energies e prestadores de serviço, observando-se os elevados padrões de segurança, higiene e ambiente em vigor na indústria de petróleo e gás. A paragem acontece de 20 de fevereiro a 26 de março deste ano. Palavras da jornalista Manuela Costa. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível garante que a paralisação do Bloco 17 não afetará os compromissos da oferta de petróleo angolano no mercado internacional. Chegou a hora dos destaques do desporto. O 1º de agosto venceu nesta quarta-feira o Desportivo da Lunda Sul por 1-0 em jogo de acerto da 4ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol Girabola 2022-2023. Com este resultado, o vice-campeão angolano sobe para a 2ª posição da prova com 33 pontos. Já o Desportivo da Lunda Sul é o 11º com 61 pontos. No basquetebol, a Seleção Nacional já trabalha na terra das acácias rubras. Internacional, Sporting e Porto continuam na corrida ao título do Campeonato Português. Mais desporto daqui a pouco no Desportivo, grande jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Agora vamos para a página internacional, onde o destaque recai para que nesta terça-feira começou o julgamento do ex-vice-presidente do Senado da Nigéria, Ekimaraú, e a sua esposa. Os réus estão a ser acusados de tentarem extrair o rim de um cidadão de 21 anos para colocarem a sua filha. Depois de feitos testes preliminares, um jovem doador que comprovavam a compatibilidade com a menina, os acusados tentaram extrair o órgão ao cidadão que recusou a proposta e denunciou a família à polícia. A filha do ex-vice-presidente e receptora do rim não pode aparecer no tribunal por motivos de doença. A sua equipa de defesa apresentou um relatório psicológico que garante que ela não pode ser julgada. O tribunal suspendeu a sessão depois que o advogado da família acusada terminou de ler o relatório. O médico que fez parte do procedimento também foi detido. Os réus e o médico são acusados de conspiração para organizar a viagem de outra pessoa com vista à exploração ao abrigo da legislação do Reino Unido sobre a escravatura moderna. O crime teria acontecido entre agosto do ano passado. Seguimos. O Papa Francisco aproveitou a missa para 2 milhões de pessoas em Kinshasa para apelar à deposição das armas na República Democrática do Congo. O Papa apontou o dedo aos que se dizem cristãos, mas que cometem atos de violência. Na visita apostólica, o pontífice afirmou que a solução é limpar os corações de raiva para que seja possível colocar fim à guerra e à violência. Com uma mensagem apontada contra a violência no leste do país e a instabilidade que parece perseguir a RDC há décadas, o Papa clamou a atenção para o genocídio no leste do país e pediu às multinacionais para retirarem as mãos gananciosas da RDC e de África. Às 12h24, voltamos à atualidade nacional para lhe falar de uma das datas mais importantes da história do nosso país, o dia 4 de fevereiro, uma data histórica para Angola. Foi nesse dia, no longínquo ano de 1961, que homens e mulheres, cobertos de coragens e tomados pelo desejo de serem os donos dos seus destinos, decidiram dizer basta ao colonizador português. Entre os protagonistas haviam muitos jovens que mostraram ao governo colonial a força da juventude angolana. Hoje, o Francisco Soares fala do contributo dessa franja da sociedade cujos efeitos impulsionaram a conquista da independência nacional. O movimento associativo de jovens estudantes que nos anos 1950 e 1960 desafiou o regime colonial de Salazar foi importante na mobilização de consciências nacionalistas impulsionadoras da luta pela independência de Angola. O jurista Pascoal Luís, embora não estivesse lá quando tudo começou, reconhece a grande influência que os heróis nacionais tiveram, na altura jovens, para que alcançássemos a tão desejada independência.
A juventude desempenhou um papel primordial na luta de libertação nacional. Se fizermos uma introspecção e virmos dos variados movimentos que em 1961 deram início à luta armada, portanto, são movimentos constituídos essencialmente por jovens naquela altura, na flor da idade, que, portanto, entenderam o chamado da necessidade tanto de termos um país independente e não olhando, acima de tudo, pelo facto de serem jovens, portanto, venceram tanto o medo e imperou, acima de tudo, a vontade de se verem livres no país. Bem longe, ouvi aquele nome. Já o empreendedor e líder cívico Mitiano Francisco e a jornalista Regina Ngunza também citam a bravura dos jovens ligados aos principais movimentos de libertação nacional, com realce para o MPLA, FNLA e a UNITA, que tudo fizeram para libertar o seu povo nas mãos dos colonizadores. O papel dos jovens na luta de libertação nacional foi um papel fundamental e de grande protagonismo. Vejamos, o próprio presidente Agostinho Neto, em 1961, tinha apenas 39 anos. Então, estamos a falar de uma juventude que na altura era uma juventude destemida, que usava de todos os recursos que tinha disponível para defender o seu país, a sua terra. Então, os jovens na altura foram os principais protagonistas da libertação nacional. Principais movimentos de libertação não foram dirigidos por pessoas acima da juventude. A maior parte delas foram dirigidas por jovens. Se fazermos bem os cálculos, por exemplo, Jonas Malheiro Savimbi, ele é de 1934, significa que em 1961 ele tinha 27 anos de idade. Naquela altura, Olden Roberto estava na faixa dos 30, Agostinho Neto também. Então quer dizer que sim, os jovens naquela altura desempenharam um papel preponderante. Foram eles que, de certa forma, também faziam parte da liderança dos movimentos que lutaram pela nossa independência. Não tenho dúvida alguma de que eles desempenharam sim um papel fundamental neste processo. Alguns desses jovens que integraram o movimento estudantil da época, como Agostinho Neto, Jonas Savimbi e Olden Roberto, acabaram mais tarde por assumir a liderança das lutas pela libertação do seu país, cuja independência foi proclamada há mais de 40 anos. A independência está chegando e a terra já vai resplandecer. A independência está chegando. Aqui o reconhecimento da força dos jovens protagonistas do 4 de fevereiro. Foram muitas as pessoas e os acontecimentos que marcaram este dia tão importante. 4 de fevereiro de 1961. Por hoje, o que será que os jovens sabem a respeito desta importante data da história de Angola? Amanhã traremos a resposta. E é assim que colocamos ponto final a esta edição do Jornal da Tarde, mas recordamos os destaques. Aumento da mortalidade infantil entre as preocupações dos médicos angolanos. Conselho de Ministros aprova um diploma que suspende exploração de madeira não manufaturada por 3 anos. Da atualidade internacional, noticiamos ex-vice-presidente do Senado da Nigéria acusado de tentativa de extração de órgãos. Do desporto, de agosto vence Desportivo da Lunda Sul e garante segundo lugar do Girabola. O Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, teve a garantia técnica do Galácio Santana. Edição de Janete Meio-Dia. Apresentaram as notícias a Emília Pascoal e a Celestina Zola. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.